E outros temas. Temos connosco Luís Gonçalves da Silva, professor universitário, e também Bernardo Trindade, empresário. Aos dois agradeço a vossa presença nesta edição das 12 e começo por si, Luís Gonçalves da Silva. Vai haver acordo tripartido desta reunião? Bom dia, antes de mais. Bem, as coisas não parecem estar mal encaminhadas. Enfim, depois de um conjunto de semanas em que a luz parecia estar um bocadinho longe demais, hoje, enfim, a analisar pelas declarações dos parceiros à entrada, parece haver pelo menos espírito para, o que já não é mau. Evidentemente não parece que um acordo, enfim, havendo ainda várias divergências, possa ser à mesa com tantas pessoas, enfim, é da praxis que esses acordos fazem-se em reuniões bilaterais, quando muito trilaterais, e portanto julgo que, apesar de haver uma boa abertura para o acordo, não é previsível que fique hoje fechado. Mas queria chamar a atenção para um ponto. O acordo é essencialmente aquilo que decorre das medidas da Troika. E, portanto, há um conjunto de medidas que ainda estão de fora. E a ser, enfim, naturalmente o acordo ou a proposta do Governo ainda poderá ser mexida e, portanto, aquilo que eu vou dizer é transitório, mas há um ponto importante, é que a meia hora desapareceria. O aumento de 30 minutos, e que me parece extremamente positivo. Eu não sou, antes pelo contrário, entusiasta do aumento do período normal de trabalho e julgo que se sair, apesar da proposta de lei constar da Assembleia da República, se sair era uma medida positiva. E depois também há outras medidas positivas, embora o acordo tenha sido essencialmente focado, as notícias sobre o acordo tenham sido essencialmente focadas sobre a área laboral, o acordo é muito mais amplo, desde justiça, competitividade, área económica, agricultura, enfim, tem um conjunto variadíssimo de matérias. Eu julgo que em algumas áreas é um acordo ainda muito aberto. Por exemplo, na área da justiça tem um conjunto de frases demasiadamente abertas e eu tenho algum receio sempre nos acordos muito abertos e explico porquê. Não é a primeira vez e também possivelmente não será a última em que há acordo e depois quando se chega à altura de concretizar as medidas do acordo, ninguém se entende sobre exatamente o que lá estava. E era bom que o acordo a existir ficasse bem delimitado para que não tivéssemos a breve prazo alguma conflitualidade na altura da concretização das medidas. Existe essa possibilidade de cair a meia hora? A cair, de facto, essa meia hora, que alternativas é que poderiam surgir, na sua opinião? Olha, eu tenho alguma dificuldade em responder e vou dizer porquê. Porque eu acho que a meia hora não era uma solução e, portanto, a alternativa a algo que não era uma solução é um bocadinho difícil. Porquê é que diz que não era uma solução? Porque há vários estudos internacionais que revelam o que é que acontece com o aumento do tempo de trabalho. Baixa a produtividade? Pergunto. Alguns deles indicam isso. Alguns deles indicam diminuição de produtividade, diminuição de motivação, aumento dos acidentes de trabalho, aumento do desemprego, enfim, e portanto não sou e não serei um entusiasta do aumento dos 30 minutos. Não quer dizer que todos esses dados sejam necessariamente, e portanto que haja necessariamente efeitos negativos, mas está por demonstrar, eu diria desta forma, está por demonstrar pelo menos os efeitos positivos do aumento do período normal de trabalho. Bernardo Trindade, concorda com o Luís? Eu, relativamente à questão da meia hora, eu diria o seguinte, aliás, já o expressei aqui numa anterior sessão, faz sentido se for efetivamente criado um banco de horas, ou seja, a meia hora de per si não tem significado, enfim, num conjunto mais vasto pode de facto ter algum interesse. Eu gostaria, sobretudo... Mas o banco de horas que seria adaptado consoante as necessidades da empresa? Rigorosamente, e em relação ao setor, aliás, nem era necessário, enfim, muitas vezes tratar empresa a empresa, mas setor de atividade a setor de atividade, em função um pouco das necessidades. Gostaria, de qualquer forma, de retomar aqui a questão do Luís, que é indiscutivelmente interessante, um pouco do espírito que está neste momento presente nesta reunião da concertação. Apesar de tudo, há diferenças aqui que são notórias, nomeadamente em relação às confederações sindicais. A CGTP, enfim, ridiculariza um pouco, inclusivamente, o próprio tema. Acho que não o deve fazer. Acho que o país está, neste momento, numa fase em que são necessários todos na concretização de um objetivo global. A UGT, com palavras que me parecem sensatas, não fechando a porta, não abrindo de forma inusitada a porta a um acordo, mas, apesar de tudo, garantindo que há um trabalho que pode efetivamente ser concluído. Um outro aspecto, que aliás o Diário Económico já referenciou esta manhã, de facto, a necessidade, no limite, de convocarmos o próprio Presidente da República a arbitrar esta questão. O que o Presidente da República pode fazer? Eu acho que a sua magistratura de influências pode, de facto, ser importante
sobretudo se não houver acordo. Ou seja, se no fundo, nesta fase, neste dia, não tivermos de facto uma solução positiva, significa, portanto, que os próximos dias, e nomeadamente as arestas que tivermos que limar, possam ser de facto corrigidas com a introdução, digamos assim, de alguém que, de forma equidistante, possa, no fundo, arbitrar esta questão. Deixa-me só chamar a atenção. A intervenção do Presidente da República e a notícia Diário Económico, na minha opinião, toca no ponto essencial, não deixa de ser um atestado de minoridade ao Governo. Isto é, se os parceiros disserem nós não temos mais condições ou não queremos mais negociar com o Governo, porque, enfim, não há condições, não há espaço, atingimos um ponto de ruptura, a intervenção do Presidente da República não deixa de ter essa consequência, constitui um elemento de desgaste do próprio Governo. Mas onde é que a intervenção do Presidente da República pode marcar a diferença se não for alcançado o acordo com o Governo? Vejamos, a intervenção do Presidente da República não é uma intervenção para fechar o acordo. Não é o Presidente da República que se vai sentar à mesa com os parceiros. Mais de persuasão? É mais de persuasão, é mais de chamar a atenção para a importância em termos de paz social que o acordo terá. E poder também sensibilizar o Governo para deixar cair um ou outro ponto. Portanto, quando dizemos a intervenção do Presidente da República, não me passa pela cabeça vê-los todos sentados em Belém, recordando os tempos dos anos 80, em que o Presidente da República era Primeiro-Ministro. Portanto, não é isso, seguramente, que está em cima da mesa. Mas, mesmo assim, repito o que disse, não deixará de ser um elemento erosivo para a imagem do Governo. Gostava ainda de vos ouvir sobre o estudo que vem agora dar conta do aumento da economia paralela em Portugal, que representa já 1/4 do PIB. É resultado da crise que o país atravessa? Não é resultado da crise que o país atravessa, antes fosse, porque demonstrava que o problema era mais transitório. Esses dados, aliás, cerca de 23, entre 23 e 25, já constam em alguns relatórios internacionais. Vão ser seguramente agravados pela crise que o país atravessa, mas têm causas estáveis, causas estruturais. E que, enfim, há muito tempo que os estudiosos a identificam e os governos têm sido autistas relativamente a isso, que é o realismo da legislação com enormes falhas e entraves. Não está adequado à realidade? Não. O irrealismo da burocracia, os procedimentos excessivos, quase muitas vezes duplicar só para dificultar para que alguém, enfim, possa ter alguma benesse. O aumento da carga fiscal e a manutenção de uma carga fiscal elevadíssima. Tudo isso. A dificuldade da justiça. Aliás, vou dar um exemplo, não é por acaso que as empresas de cobranças difíceis têm tido um mercado bastante, enfim, eu diria animador. Porquê? Porque o Estado, nos momentos-chave, aquilo que são as características do Estado de Direito, falha. E quando falha, enfim, não há nenhuma dúvida, o que é que acontece? Alguém, isto é, um conjunto de pessoas, age ao lado das regras do Estado. Aliás, é isso a economia paralela. E é importante olhar para os números da economia paralela, porque se nós trouxéssemos boa parte da economia paralela para a economia real, para aquela que paga impostos, que segue as regras, eu não diria que resolveríamos a crise do país, mas seguramente teríamos um enorme contributo para a resolução da crise. É possível quantificar quanto é que custa a economia paralela à dita economia real do país? Há vários dados, há quem fala em 1.000 milhões, enfim, independentemente dos valores serem mais altos ou mais baixos, não tenhamos dúvidas que seria muitíssimo importante. Não só pelo valor económico, também pelo valor agregador. As pessoas que hoje pagam impostos e aquilo que sentem é uma enorme injustiça. Só para dar um exemplo, independentemente de ser justo ou injusto, o que aconteceu com o Pingo Doce, a saída para o exterior, independentemente agora de qualquer consideração, uma das coisas que vários trabalhadores disseram que se sente é: nós não podemos sair. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que há um conjunto de trabalhadores, por conta de outrem, que em regra não têm, além de não terem motivações, também mesmo que não tivessem motivações, não tinham condições para entrar na tal economia paralela e que tem um efeito desmotivador. E por isso é que muitas vezes, quando nós temos medidas de cortes de subsídio de férias, etc., o Governo tem que muitas vezes fazer incidir sobre aqueles que consegue seguramente garantir que vão pagar. E esse é um drama, que é, nós temos neste momento dois Estados. Um Estado que paga, cada vez com mais dificuldades em assumir, constituído pelas pessoas que pagam, cada vez mais dificuldades em assumir e cumprir as suas obrigações, e depois um Estado à margem, sem regras, com efeitos muito nefastos para este Estado que paga. Bernardo Trindade, como é que se combate a economia paralela?
Olha, eu gostaria de sublinhar o caráter estrutural desta questão da economia paralela, que é um pouco o reflexo do país que temos. Somos um país pobre e um país que tem, neste momento, uma carga fiscal elevadíssima. A esse respeito, já discutimos aqui, o Governo, relativamente à proposta do Orçamento de Estado, insiste no aumento dos impostos. Vamos ver se esta equação, no final do ano, será uma equação favorável. Ou seja, que o aumento dos impostos refletiu um aumento, digamos, da receita arrecadada. Não tenho sobre isso fundadas dúvidas. É um pouco também a relação que os cidadãos e as empresas têm com a máquina fiscal, ou seja, têm uma má relação com os impostos. E a esse respeito, um bocadinho comparar aquela que é a realidade dos países escandinavos, onde há uma elevada carga fiscal, mas as contrapartidas, a gestão dos dinheiros públicos, é feita de forma a que os cidadãos se revejam na política desses governos. É mais transparente, pergunto. As contrapartidas são mais visíveis. O que é que eu gostaria de sublinhar também neste aspecto? A eficácia da própria máquina fiscal no que diz respeito à cobrança, à cobrança que é hoje mais eficaz que a generalidade das empresas. E o que é importante deste estudo, eu não vou discutir aqui o percentual que representa a economia paralela, é importante também que se tenha a noção de que esta economia paralela cria muito emprego, resolve muitos problemas sociais que seriam da responsabilidade, em caso de desemprego, do próprio Governo. Nós conhecemos variadíssimos exemplos do nosso dia-a-dia em que, digamos, este complemento é também o reflexo daquilo que todos nós vamos, no fundo, assistindo. E, portanto, tem que haver aqui um trade-off, um equilíbrio muito importante no tratamento destas questões. Por um lado, convocar todos aqueles que estão à margem da legalidade a que possam, no fundo, cumprir as suas obrigações, mas é importante também quem tem a responsabilidade da coisa pública, da gestão dos dinheiros públicos, o possa fazer da forma mais parcimoniosa possível para que estas contrapartidas sejam efetivamente visíveis. Já continuamos a falar, seguimos com a restante atualidade. Alberto João Jardim e o Ministro das Finanças mantêm o braço de ferro nas negociações para o Programa de Ajustamento Financeiro da Madeira. Estava previsto que o acordo fosse assinado hoje, mas foi adiado porque a versão final do programa só foi entregue na sexta-feira pelas Finanças aos responsáveis da região autónoma. De acordo com o Gabinete da Presidência do Governo Regional da Madeira, o espaço de tempo para análise de alternativas é curto e, por isso, é importante aumentar o prazo para viabilizar o plano. Por isso, o impasse continua, com João Jardim a acusar Vítor Gaspar de exigir condições que não são realistas e execuíveis no plano de resgate do arquipélago. A Europa pode vir a pagar mais para ajudar Portugal devido aos cortes de rating anunciados pela Standard & Poor's. A agência retirou o AAA da França e da Áustria, o que tem uma influência na nota do Fundo de Resgate Europeu, que contrai os empréstimos para financiar o Programa de Ajuda Nacional. A S&P diz agora que tudo vai depender de uma maior ajuda de países como a Alemanha. Um passo para a frente e 9 para trás. Depois de alguns sinais positivos na Europa, a S&P decide cortar o rating a 9 países, o que promete ser uma dor de cabeça para os líderes europeus. E o problema é que as novas classificações podem afetar uma das últimas cartas que ainda dá trunfos à zona euro, o Fundo Europeu de Estabilidade Financeira. Este mecanismo permite aos países emitir dívida e assim financiar os programas de resgate de Portugal, Irlanda e Grécia. Os investidores confiam neste fundo devido à classificação alta de vários países que para ele contribuem. Mas com a descida das notações, também a nota do fundo pode estar em causa. França e Áustria perderam o AAA e então restam outros 4 países com a nota máxima. Para evitar uma revisão em baixa, só há uma saída. A S&P diz que os países que continuam com o AAA têm de fazer mais esforços. Ou seja, Alemanha, Holanda, Finlândia e Luxemburgo têm de aumentar as contribuições. O problema é que os membros da zona euro mostram cada vez mais advertência em aumentar os apoios, principalmente os que já contribuem mais. Por outro lado, um corte no rating do Fundo Europeu teria como consequência o aumento dos juros cobrados pelos investidores, o que levaria ao aumento do preço que Portugal vai pagar pelo resgate de 78 mil milhões de euros.
O ministro das Finanças alemão quer reduzir a influência das agências de rating. Wolfgang Schäuble considera que as agências de notação financeira não perceberam os progressos feitos pelos países em dificuldades, como é o caso de Itália e França, que já tomaram decisões que lhes vão permitir reduzir os déficits. Em entrevista a uma rádio alemã, citada pela agência Bloomberg, o ministro das Finanças alemão afirma que é preciso pensar numa forma de limitar o papel das agências de rating. Schäuble reiterou ainda que considera suficientes as garantias dadas pelo governo alemão à dívida a ser emitida pelo Fundo Europeu de Estabilidade Financeira. Em estúdio, continuamos a conversa com os nossos convidados. Bernardo Trindade, começo pela Madeira. Como é que olha, como madeirense, para a atual situação no arquipélago? Situação financeira? Ouça, como madeirense, com muita tristeza e com muita preocupação, como pode imaginar. Conheço bem a realidade de onde venho, sei bem como foram geridas as finanças públicas regionais nos últimos 30 anos, sei bem que vivemos sempre acima das possibilidades e com opções muito discutíveis do ponto de vista da concentração do investimento público, da responsabilidade pública na concretização de uma estratégia de desenvolvimento. Sabe-se agora que não chegará a uma geração de receitas fiscais regionais sem contrair despesa para liquidar as dívidas que neste momento temos pela frente, e nesta confusão instalada, apesar de tudo, há aqui um mínimo de lucidez, que é, no fundo, a posição do Presidente do Governo da Madeira, dizer que não assina um acordo para que daqui a 6 meses o esteja a rever. Ou seja, a situação é de tal forma difícil que o que é importante neste momento é que a solidariedade nacional, que foi uma marca de anteriores governos, a esse respeito, quero recordar que, quando da assinatura da Lei das Finanças das Regiões Autónomas, Madeira e Açores, houve, de facto, o perdão da dívida de 100% nos Açores e 80% na Madeira, e desde essa altura tem sido, de facto, um avolumar de dívida com opções públicas muito duvidosas e com implicações ao nível da vida das pessoas. Acha que a dívida da Madeira está a ser mal gerida? Não, o que neste momento está a acontecer é que, de facto, as prioridades estão mal definidas. Essa situação da semana passada, em que, objetivamente, se corta a comparticipação de medicamentos, obrigando a que o pobre cidadão tenha, no fundo, que assumir ele próprio, resultado um pouco da incapacidade pública de satisfazer os seus compromissos, a totalidade da dívida dos seus medicamentos, digamos assim, que é um aspecto essencial do que diz, no que diz respeito à vida da própria pessoa e, sobretudo, ter a capacidade de cumprir os seus compromissos. E o argumento que o Governo da Madeira apresenta, as nossas prioridades foram, no fundo, satisfazer todo um conjunto de obra pública e a garantia do financiamento comunitário. Isso é muito frágil. Mas essa situação das farmácias já foi resolvida hoje, ou pelo menos o Governo Regional já mandou transferir a dívida vencida de 4 milhões de euros para as farmácias. A dívida às farmácias são quase 80 milhões de euros. Mas é um pequeno balão de oxigênio. A prestação em dívida, aquela que se venceu e que gerou toda esta situação de incumprimento, cerca de 4 milhões, aquilo que é público neste momento é que a situação vai ser retomada rapidamente. Agora, o problema estrutural mantém-se, e o que é importante é que este acordo entre governos e que, sobretudo, envolve, digamos, um novo empréstimo à Madeira, seja, sobretudo, uma garantia de sã convivência, não só entre governos, mas, sobretudo, uma garantia de estabilidade às dezenas de milhares de portugueses da Madeira que, vivendo naquele território, possam, no fundo, poder ter uma expectativa de futuro, que é aquilo que, no essencial, todos nós queremos. Concorda com os argumentos de Alberto João Jardim quando acusa o Ministério das Finanças e o titular Vítor Gaspar de estar a exigir condições irrealistas e que não são execuíveis à Madeira? Eu acho que a última pessoa que pode argumentar dessa forma é o Presidente do Governo da Madeira, porque a forma como o Presidente do Governo da Madeira lidou com os sucessivos ministros das Finanças ao longo da democracia retiram objetivamente argumentos, razão pela qual eu defendo inclusivamente que deviam ser outros protagonistas, nomeadamente, não está em causa a legitimidade política, ganharam as eleições, mas um conjunto de outros interlocutores que garantissem, sobretudo, a credibilidade das negociações. Entendo que, dada a fragilidade que neste momento existe na Madeira, não são aquelas pessoas os melhores protagonistas para, no fundo, assumirem esta fase da vida pública da Madeira. Mas sobre as condições em específico, considera que não são execuíveis para a Madeira?
Acho que não são, eu não sei os termos da negociação, é uma questão que está neste momento a ser lidada entre governos. Agora, para que a questão seja colocada, eu não vou assinar um acordo para que daqui a 6 meses o esteja, no fundo, a refazer, é a prova evidente de que as exigências que estão neste momento a ser pedidas não são compatíveis com a realidade económica, social e política da Madeira. Luís Gonçalves da Silva, sobre o corte de rating por parte da S&P a Portugal, a agência de notação cortou o rating de Portugal em 2 níveis para lixo. O Governo lamentou a decisão e considerou-a infundada. Concorda? Sabe que é muito fácil, aliás isso acontecia na antiguidade, cortar a cabeça ao mensageiro. Quando as notícias não eram verdadeiras, cortava-se a cabeça ao mensageiro. E, portanto, é muito fácil eleger como uma cara da nossa guerra as agências. É evidente que eu não sou ingênuo ao ponto de achar que tudo isto passa despercebido e que não há aqui alguns interesses por detrás instalados. Com certeza que haverá. Mas há também um ponto que convém ter presente e que se chama memória. Nós aqui dissemos, há 4, 5, 6 semanas atrás, quando houve o acordo ao nível europeu, enfim, se é que se pode chamar acordo, mas enfim, aquele conjunto de coordenadas gerais, dissemos que era pouco e que os mercados não demorariam, aliás, nesse dia os mercados tinham reagido positivamente, não demorariam a reagir negativamente, porque era uma mão cheia de nada. Enquanto a Europa não se convencer que só através de uma política, permita-me a repetição da palavra, europeia comum, que não é aquilo que temos. Nós temos 2 senhores que impõem aos restantes a política europeia, que é o Sr. Sarkozy e a Sra. Merkel. Enquanto não perceberem isso, nós não resolveremos nenhum problema estrutural da Europa. E não resolvendo nenhum problema estrutural da Europa, também não resolveremos grande parte dos problemas que o país tem. E, portanto, eu julgo que o Primeiro-Ministro não pode esquecer, e seguramente não esquecerá, que ainda no final do ano disse que 2012 era o ano das reformas estruturais. O que quer dizer que o primeiro semestre ainda não foi o ano das reformas estruturais. E nós, de facto, em Portugal, precisamos ter reformas estruturais. E quando falo em reformas estruturais, são reformas que nos mudem o modo de viver, que nos mudem o paradigma como vivemos. Há bocado falava-se da Madeira. A Madeira é um bom exemplo da hipocrisia política que reina no nosso país. Toda a gente sabia, repito, eu convencido até que os motoristas na Madeira, desde o motorista da Madeira ao Presidente do Governo Regional, naturalmente, sabia o que estava lá a passar. Que não é diferente do que estava a passar a nível nacional, nem que se passa nas câmaras, nem que se passa ao nível individual. E ninguém fez nada. E, portanto, enquanto nós não mudarmos de modelo, de paradigma, nós não vamos resolver os nossos problemas. Nós, neste momento, temos um conjunto de obrigações bastante, eu diria, com uma amplitude muito grande para cumprir o acordo da Troika. Enfim, eu espero que o consigamos cumprir, mas eu acho que nós não vamos ter muito mais oportunidades para fazer as reformas estruturais. Como é que a Troika vai olhar para Portugal depois deste corte de rating, uma vez que a Troika vem a Portugal já em fevereiro? É possível que venhamos a ter mais medidas de austeridade? Eu acho que é inevitável. Acho que, aliás, depois do famoso documento descoberto no Conselho de Ministros Extraordinário do final do ano, 27 de dezembro, se a memória não me trai, ou 23 de dezembro de 2011, eu acho que é inevitável que tenhamos de ter mais medidas estruturais. Mas há para mim um ponto importante, não é só o termos mais medidas estruturais, é o que isso pode acarretar. Há para mim um ponto que as pessoas, eu acho que, enfim, espero que o poder político tenha presente. A queda do governo anterior começou, como aliás começam todas, que é com medidas que, independentemente de serem justas ou injustas, por serem tardias, desadequadas ou outra coisa qualquer, criou um divórcio entre os eleitores e o povo, os eleitores e o governo. O Governo esta semana teve 2 ou 3 notícias, não vamos agora discutir do ponto de vista substancial a justiça das mesmas, teve 2 ou 3 notícias que irritam as pessoas, que zangam, que desmotivam as pessoas, que são as nomeações para as águas e as nomeações para a EDP. Se nós tivermos em Portugal, nos próximos tempos, um aumento da erosão entre o Governo e governados, acho que nesse caso nós começamos a ter cada vez menos condições, não é só para cumprir o acordo da Troika, para fazer as reformas estruturais. Não é possível fazer reformas estruturais contra um país inteiro. Independentemente de serem justas e necessárias. Não é possível. Não é possível. E, portanto, eu julgo que o Governo deve estar especialmente atento, não só à justeza das suas medidas, mas também a pequenos pormenores que muitas vezes se tornam grandes e que pode ter uma consequência irreversível entre o Governo e governados. Luís Gonçalves da Silva, Bernardo Trindade, muito obrigada pela vossa presença nesta edição das 12. Bom dia.